Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2015. Galera, dando continuidade ao nosso projeto Válvula de Esfera 3 vias, fornecido aí pelo Siri do blog planoscomsiri.blogspot.com.br. Galera, a peça chamada Corpo tem aqui uma representação de furo e a gente precisa colocar esse elemento no nosso projeto IDW. Bom, mas nós temos alguns problemas. Primeiro, nós não temos esse tipo de representação com algum comando ativo dentro da interface 2D. Bom, outra coisa que eu preciso demonstrar para vocês seria as formas de representação conforme a norma ABNT 10067. A gente vai chegar num resultado bem parecido com esse elemento, só que eu tenho que executar alguns ajustes e explicar um pouco mais sobre a 10.067. Bom, o primeiro ajuste que eu vou executar é levar a vista principal aqui um pouco para cima, ok? Para dar um espaço aqui embaixo e colocar os detalhes um pouco aqui na direita do meu arquivo IDW. Bom, esse ajuste aqui é simplesmente mantendo o mouse pressionado na vista e arrastando. Como o corte aqui ele tem dependência, movimentou a principal, ele vai movimentar também o corte AA. Bom, próximo passo. Na nossa aba aqui de gerenciamento, Manage, eu vou encontrar aquele botão Style Editor e nós vamos editar a vista de projeção. Na verdade, não é a vista de projeção, e sim vista auxiliar. Olha só, dentro aqui do nosso elemento Standard, dentro do grupo View Annotation, eu vou encontrar aquela norma Professor Daniel ISO, que nós trabalhamos tanto no elemento de corte quanto no detalhe. Porém, aqui em cima, nas seleções, eu encontro esse camarada aqui, ó, vista auxiliar. Bom, a norma ABNT ela é baseada na norma ISO. Então, se eu deixasse no padrão existente, ele estaria colocando uma linha tracejada, ok? Com as letras AA nas extremidades das setas, porém, a ABNT não usa esse padrão. Como eu falei, ela é baseada na norma ISO. Então, a nossa preferência vai ser esse cara aqui da direita, com uma seta e somente uma letra. O próximo ajuste que você vai ter que fazer é em relação ao nome dessa vista projetada. Então, você vai voltar aqui em cima no Standard, na norma principal, como eu não fiz nenhum save ainda, é capaz de ele trazer uma janela, perguntando se eu quero salvar, sim. E aqui dentro da aba View, eu vou selecionar o View Type para vista auxiliar. Quando eu trabalho com uma vista auxiliar, ele vai colocar o nome da vista, ele vai repetir as letras, no caso se fosse uma vista auxiliar B, ficaria BB e a escala representada na frente. No nosso caso, a única coisa que a norma pede é simplesmente uma letra. Então eu vou deletar, eu vou deixar simplesmente com o elemento de view. Eu vou clicar no Done e eu vou pedir para ele salvar. Bom, vamos agora conversar um pouco sobre a norma 10.067. Ela tem um ponto chamado de vistas para peças simétricas. Ela diz o seguinte: as peças simétricas podem ser representadas por uma parte do todo. As linhas de simetria são identificadas com dois traços estreitos, curtos e paralelos conforme a norma 8.403. Bom, professor, traduz isso aí que você acabou de dizer para a gente. Bom, eu fiz uma representação aqui no CAD com a primeira forma de vista, no caso simétrica. A nossa base ela é simétrica, então dá para utilizar esse recurso. Essa seria a vista completa e a norma diz o seguinte: para você não ter que desenhar o segundo lado, você coloca duas linhas estreitas na linha de simetria, na linha que seria a base para o seu comando de espelho, ok? Porém, a norma também permite você utilizar uma segunda representação, só que você vai ter que colocar os traços da sua peça um pouco além da linha de simetria. Reparem esse elemento aqui, ó, a linha de simetria é essa na vertical, e eu representei o contorno da peça um pouco à frente dessa linha. E nas extremidades não tem necessidade de eu colocar essas duas linhas paralelas. Então esse sistema é aceito pela norma BNT e fica um pouco mais fácil a gente trabalhar no Inventor, porque não há necessidade dessas duas linhas paralelas. Voltando então para o Inventor com esse conceito aqui, ó, de vista com a projeção para fora, eu vou voltar aqui no meu elemento, trazer da aba Place Views e eu vou habilitar o comando de projeção. Mas, professor, você fez o ajuste não da projeção em vista auxiliar. Aí tem um truque, porque olha só que interessante.
Clicando na projeção, eu já falei sobre esse comando em algumas videoaulas passadas, eu vou clicar na vista principal e puxar o meu mouse para cima. Por quê? Ele vai dar, teoricamente, a vista inferior dessa minha base. Dando um clique, ele vai gerar essa minha posição, porém não criou ainda o elemento. Como sempre, aperto o botão direito do mouse e seleciono Create. Eu não posso deixar ele fora da minha folha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele aqui para baixo da minha peça, deixar numa vista orientada e eu vou tirar a representação de linha tracejada. Como que eu faço isso? Duplo clique. Dentro do Style, eu vou deixar ele somente com Hidden Line Removed, ou seja, as linhas tracejadas. Legal, é essa vista que eu preciso. Mas, professor, você não tem uma linha de simetria. Galera, eu vou habilitar aqui o nosso comando de linha de centro. Pelo elemento de Center Mark, eu vou selecionar a linha externa. Agora sim, com a linha de centro, eu posso utilizar como referência. Bom, para quem leu o título aí do vídeo, deve ter percebido que eu coloquei um comando chamado Crop. E é esse comando de Crop que nós vamos utilizar agora para simbolizar uma peça simétrica. Como que ele funciona? Primeiro, habilitando aqui em cima na aba Place Views, elemento Modify, eu encontro esse meu camarada chamado Crop. Ele não tem ali o atalho para o teclado, mas habilitando ele aqui uma vez, ele vai perguntar para você qual é a vista de referência. Nesse caso, eu vou selecionar essa vista de projeção e dou um clique. Próximo passo, ele vai perguntar qual é o método que você está selecionando. Na verdade, ele pergunta em relação ao retângulo, porém, se você apertar o botão direito do mouse, você consegue habilitar opção circular, você vai fazer a projeção ou crop, ou cortar a sua vista no circular, ou retangular, que é o nosso caso, ou habilitar o Crop Settings. Habilitando o Crop Settings é a mesma opção, só que nessa janela tem uma opção a mais chamada Display Crop Cut Lines. Ele vai deixar visível as suas linhas de crop. E não há necessidade, eu vou deixar desabilitado e vou clicar no OK. Bom, partindo desse princípio, eu vou selecionar a parte que eu desejo nessa minha peça. O crop, na verdade, ele tem a função muito parecida com o viewport do nosso AutoCAD ou o crop region do Revit, para quem utiliza aí na construção civil. Eu estou imaginando o retângulo aqui, ó, nessa estrutura inferior. Então eu vou dar um clique um pouco acima da linha de centro, vou arrastar o mouse aqui para baixo e dar um segundo clique. Ele literalmente colocou para mim uma região recortada, ou seja, ele fez ali um crop region. Para você editar esse seu elemento, você pode vir aqui na árvore de construção, no seu browser, dentro do elemento View, no meu projeto chamado View 10. Bom, ele vai habilitar aqui um elemento chamado Crop. Você habilitando plus ou mais dele vai vir um Sketch One dentro do comando Crop, não é um sketch à parte. Eu vou habilitar o botão direito e eu vou habilitar aqui, ó, Edit. Feito isso, você vai ser transportado para um elemento de edição, a aba Sketch aqui está ativa. Você pode clicar nessa linha superior e ir arrastando ela para baixo. Então, essas 4 linhas que formam um retângulo é o limite da sua vista. Você pode até aproximar um pouco mais ou deixar em cima da linha, mas como forma a norma BNT, ele pede uma projeção fora da linha de simetria. Vou finalizar o Sketch clicando aqui em cima e ele vai corrigir a minha peça automaticamente. Bom, para aqueles que se perguntaram, professor, você não fez a vista auxiliar? Aí que mora o segredo, porque olha só que interessante. Deixando ela na vista aqui, ó, ela não perdeu a posição, ela sempre vai estar alinhada com a vista principal. Ele não demonstra o nome. Ao selecionar essa vista e selecionar o comando Break Alignment, ou pelo sistema do mouse, botão direito, alinhamento e break também funciona, ele vai colocar uma descrição abaixo e a seta de representação logo na base da minha vista principal. E automaticamente ele trouxe aqui, ó, vista G. Nesse caso seria a nossa vista C, porque eu tenho a vista de detalhe A, vista de detalhe B. Só que para não criar confusão eu vou continuar aqui com a letra C. Duplo clique na vista, C com a letra maiúscula e aperto OK. A seta de projeção está aqui embaixo. Como ela está em cima da linha de centro, o que eu recomendo que vocês façam? Cliquem na seta, mantenham pressionado e arrastem aqui para fora da linha de centro. Você consegue ter a sua marcação mais nítida. Então eu só utilizo o recurso de projeção para manter esse meu conjunto habilitado. Mas professor, se você tivesse feito o align e habilitado aqui a sua projeção, ok, em relação à vertical com a vista superior, não iria adiantar nada, ó. Ele volta a esconder as minhas setas e as representações, ok? Eu mandei um e-mail para o Siri essa semana, porque eu também fiquei curioso para saber como que ele tinha feito essa projeção,
E ele respondeu que tinha feito um sketch em cima dessa peça, ou seja, ele literalmente desenhou esses furos com a nossa função de sketch dentro do elemento IPT. Como a minha função aqui no YouTube é ajudar vocês a otimizar o tempo de projeto, eu acho que essa saída aqui ela é mais coerente. Por quê? Eu não estou falando que o método do Siri seja ruim, pelo contrário, é uma opção válida. Só que se você fizer qualquer modificação na quantidade de furos ou estruturas da sua base, aquele seu sketch não vai ser atualizado automaticamente. Então, utilizando esse recurso de projeção, depois quebrando, transformando numa vista auxiliar e ajustando o detalhamento, fica muito mais prático. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Como sempre, para aqueles que não estão inscritos no meu canal, se inscrevam aí, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber um informativo. Para aqueles que me perguntaram onde estavam as outras videoaulas da válvula de esfera, tem um link aí embaixo na descrição com a playlist e você pode acompanhar todas as aulas. Deixe o seu comentário, favoritem, divulguem para mais e mais pessoas, porque assim eu vou trazer vídeo diariamente para vocês. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e... fui!